Então, na noite de hoje, eu trago a todos as palavras de Daniel Assisi, que vai nos falar sobre nossa estrada para Damasco. Daniel, por gentileza. Boa tarde a todos, é um prazer muito grande estar com vocês. Eu agradeço mais uma vez o convite. É realmente uma dádiva dos deuses poder conversar com vocês, mesmo que remotamente, virtualmente. Nós sabemos que nesses últimos 14, 15 meses, o mundo tem realmente nos trazido várias surpresas. Mas, mesmo sabendo que a vida anda, muitas vezes, muito difícil para muita gente, vamos celebrar também a oportunidade de ainda assim podemos estar juntos através da internet. Eu sempre digo que o Espiritismo me deu dois grandes presentes que eu não imaginava. O primeiro é uma perspectiva nova, que me ajudou a mudar como eu vejo a vida e o mundo em geral. E o segundo, que eu não esperava, é a oportunidade de fazer novos amigos do coração, né, espalhados pelos vários lugares onde nós muitas vezes vamos, e nos traz alegria nesse momento de estar junto com vocês aqui, com o nosso querido Alex, também com o nosso querido Weber, também que transplante aqui de San Diego aí para vocês agora, cuidem bem dele, por favor. Então é um prazer muito grande a gente estar aqui com vocês juntos hoje, né? E vai ser muito bom também a gente ter a oportunidade de conversar um pouquinho sobre um tópico que, claro, que eu sou biased, mas eu acho muito interessante, que é a vivência e a vida de Paulo, né? Muito obrigado ao Alex por mencionar o nosso livro que saiu aí agora há pouquinho, né, que também está disponível para quem quiser ler, mas nós não vamos falar basicamente do livro hoje, nós gostaríamos de falar um pouquinho sobre o suprassumo do livro, mas sim também conversar a respeito do conteúdo e da transformação prática desse livro, do que a história de Paulo pode trazer para a gente em nossas vidas, né? Para quem já viu, quem gostaria de ver, tá só em inglês, a história de Damasco, né? Mas o mais interessante para mim, se vocês me permitirem, é que nós no Espiritismo muitas vezes estamos pensando e refletindo a respeito da vida e de como a gente pode se melhorar. Quando a gente começa a entender um pouco mais a beleza da vida e entende a reencarnação e essa perspectiva mais abrangente que o Espiritismo nos traz, a gente irremediavelmente começa a pensar em como a gente pode se modificar, como a gente pode ser um pouquinho melhor hoje do que nós fomos ontem, como foi mencionado na nossa prece e como a nossa passagem inicial também nos propôs, não é verdade? Eu achei bonito também, nessa leitura inicial, essa lembrança de que esse encontro com Cristo, mesmo que a gente ignore ele durante um tempo, ele ainda fica com as nossas almas. E nada mais propício, talvez, hoje, do que falar de um encontro com o Cristo, mas esse de Paulo, na estrada de Damasco. Então, se vocês nos permitirem, nós vamos conversar um pouquinho a respeito disso, para ver como é que a história de Paulo pode ser útil para nós nesses tempos modernos. Como é que a história dessa caminhada que ele fez de Jerusalém a Damasco pode nos dar um simbolismo bem grande para a caminhada que todos nós fazemos em direção à plenitude, ao amor maior e ao desenvolvimento próprio, né? Então, a nossa ideia é ilustrar um pouco essa caminhada hoje, né? Vamos comentar um pouquinho dessa caminhada de Paulo e vamos também comentar a respeito de 7 aspectos específicos que eu achei muito interessante dessa jornada de Paulo em direção a Damasco, né? É claro que nós poderíamos ter muitas mais perspectivas, ensinamentos e lições, mas nós vamos nos ater a 7, porque o tempo sempre é curto, né? E afinal de contas, a paciência muitas vezes de vocês também né? Então, se vocês me permitirem, antes da gente começar a falar sobre as lições que Paulo nos trouxe,
é importante a gente começar um pouquinho também a respeito de Paulo, né? Por que Paulo? Porque, afinal de contas, Paulo é uma figura incrível. A gente conhece Paulo hoje em dia como talvez sendo um dos maiores proponentes do espiritismo, do cristianismo moderno, né? Então, quando a gente pensa em Paulo, muitas vezes a gente pensa numa figura assim mitológica, incrível, né? Que a gente muitas vezes acha que pode ser um ser diferente da criação. E ele realmente tem um cabedal imenso pelo qual nós somos muito gratos, porque, afinal de contas, se a gente parar para pensar sobre Paulo um pouquinho, a gente vai ver que, como ele é chamado era apóstolo dos gentios, né, ele foi quem disseminou o cristianismo, as ideias do Cristo para aqueles que não eram judeus, os gentios, né? E foi uma perspectiva muito diferente, porque ele foi falar para quem não conhecia Jesus. E, de certa forma, nós conhecemos o Novo Testamento e as palavras de Jesus, em parte, através de Paulo, porque os próprios pergaminhos, os próprios documentos que nos permitiram ter o Novo Testamento, que é essa segunda parte da Bíblia, de qual nós usamos para poder aprender muitas coisas a respeito de Jesus e do qual Kardec tirou algumas frases, né, específicas para fazer o Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos ver que esses documentos que nos deram a Bíblia como nós somos hoje foram achados em língua grega, não aramaico como Jesus falou, ou seja, a Bíblia, como nós conhecemos hoje, foi traduzida do grego para outras línguas, ou seja, só pode ter sido escrita em grego se ela foi apresentada àqueles que falavam em grego. E se ela foi apresentada àqueles que falavam em grego naquela época, ela o foi através de Paulo, né? Então, Paulo é responsável, de certa forma, pela ideia do cristianismo moderno. E ele é tão influente na Bíblia, né, de que dos 27 livros que nós temos no Novo Testamento, porque muitos de nós já sabem que a Bíblia é composta do Velho Testamento e do Novo Testamento, não é verdade? E no Velho Testamento existem 39 livros diferentes, e no Novo Testamento 27. E desses 27 livros do Novo Testamento, como nós estamos falando, 13 deles são epístolas de Paulo, ou seja, cartas que Paulo escreveu para outras pessoas. E o Ato dos Apóstolos, também, que foi escrito possivelmente por Lucas, conta também muito da história de Paulo, ou seja, metade dos livros do Novo Testamento tem um cunho e uma presença de Paulo muito grande. Metade daquilo que a gente conhece a respeito do Cristo vem por Paulo. É realmente uma coisa incrível. Então, quando a gente vê isso, quando a gente pensa a respeito disso tudo, Paulo parece, assim, uma figura incrível, e ele realmente o era. Ele caminhou pelo mundo conhecido daquela época toda. Olha só, gente, o mapa das caminhadas de Paulo, por onde ele passou. Mais de uma vez, sem dúvida nenhuma, ele era um grande viajante, e isso a pé, né? Não existia avião, né? Wi-Fi para a gente reclamar, comida de avião, nada disso. Foi realmente no chinelo. Foram várias viagens durante muito tempo, até o seu eventual desencarne lá em Roma, né? Mas por que a gente fala isso? A gente fala isso porque a gente tem que realmente celebrar as contribuições de Paulo, sem dúvida nenhuma. Ele andou o mundo todo, fez essas várias maravilhas, e a gente acha ele uma pessoa incrível, a tal ponto de... Tem até uma cidade no nosso país, na verdade, em São Paulo, nomeada através dele, catedrais pelo mundo inteiro. É uma figura, assim, sem igual na tradição do mundo ocidental. Poucas pessoas na nossa história do mundo ocidental têm tido tanta influência do nosso comportamento, do nosso pensamento ético, quanto Paulo. Então é muito intimidante isso, realmente, intimidador, né? Mas quando a gente para pensar a respeito da história de Paulo, a gente percebe que Paulo foi Saulo antes de ser Paulo, ou seja, ele foi uma pessoa como nós. E Saulo era um judeu da época, muito ambicioso, inteligente, e que era muito dedicado às leis divinas como eram interpretadas pelos pensamentos da época, né? E ele se dedicava muito à religião da época. E assim o fazendo, algo interessante começou a se despontar.
esse culto novo, essa nova ideia, através de um pequeno Messias desconhecido na época chamado Jesus, começou a tomar mais volume. E Paulo, então, percebendo a importância dessa situação toda, sem dúvida nenhuma, ele conseguiu se interessar um pouquinho mais a respeito desse culto e começou a perseguir aqueles que estavam procurando sair do judaísmo e para ir então que é chamado de cristianismo na época, não é verdade? Então, é aí que nós vamos encontrar Paulo, né? Você pode ler a história de Saulo, de Paulo, nesse lindíssimo livro que vale a pena, que é Paulo e Estevão. Essa caminhada de Damasco até Damasco é um trecho do livro, mas o livro em geral nos dá uma grande perspectiva a respeito da vida de Paulo, para nos dizer que Paulo, naquele momento de sua vida, estava indo de Jerusalém até Damasco para perseguir um pregador cristão da época chamado Ananias, que teria convertido a sua amada, a quem ele amava muito antes que ela se desencarnasse. A sua história é muito complicada, a história de Paulo antes disso, vale a pena ler, com vários desdobramentos interessantes, etc. e tal. E naquele momento de dor, onde ele tinha perdido a pessoa com quem ele amava, Abigail, e tinha muitas vezes culpado aquela pessoa, Ananias, por ter convertido Abigail, quem ele mais amava, para uma seita nova, para um pensamento novo, ele decidiu que ele ia atrás de Ananias para persegui-lo e para prendê-lo, e quem sabe até puni-lo, né? Pediu então permissão para o Sinédrio, que era a maior cátedra, ou seja, o maior grupo, né, da lei hebraica da época, e é importante a gente lembrar que, né, naquela época, para aquela sociedade, não havia distinção entre religião e lei, era tudo a mesma coisa, né? Então lá vai ele como representante oficial da lei e do Estado judeu da época, saindo de Jerusalém até Damasco, que é uma caminhada de mais ou menos 150 milhas, né? Um pouco mais, é uma caminhada longa, que vai durar vários dias, numa estrada possivelmente muito parecida como essa aqui. Essa é uma foto do deserto no caminho, e como a gente pode ver aqui, não haveria para ele, né, muitas paradas, não haveria pit stop no meio do caminho, é uma viagem longa. E nessa viagem ele precisa, então, levar com ele alguns mantimentos e alguns companheiros. Então vai ele não só sozinho, mas sim com um grupo de pessoas e com um grupo de cavalos e mantimentos para que eles possam viajar durante vários dias, possivelmente 7 a 10 dias, quem sabe, a pé, né? E um grupo sempre é uma coisa boa também, porque afinal, viajar numa estrada de noite, sem celular, sem motel, sem hotel, não é uma coisa muito... E sem cartão de crédito para salvar o dia, no caso de uma emergência, é sempre difícil, não é verdade? Mas caminhando nessa estrada em direção a Damasco, é quando nós achamos Saulo, num momento interessante de sua vida. Aqui está ele ainda cheio de dor no seu coração por ter perdido Abigail, e redirecionando muito dessa dor, dessa raiva, ao Ananias, que teria convertido Abigail. No meio do caminho, acontece algo fascinante que o Ato dos Apóstolos, um desses livros do Novo Testamento, nos conta. No Ato dos Apóstolos, nós vamos entender que, quase chegando a Damasco, algo fascinante ocorre. Uma luz aparece do nada, e ela é tão incrível que faz que Paulo, naquele momento, perca as suas estribeiras, literalmente, e caia no chão da sua montaria, do seu cavalo. E ele percebe nesse grande momento de luz que é Jesus Cristo que está falando com ele. Deve ter sido realmente um momento incrível de poder não só saber, mas sentir a presença do Cristo. E ele ouve, então, algumas palavras curiosas. Ele ouve: Saulo, Saulo, por que me persegues? E naquele momento, ele então, notando que tudo que tinha se passado até então em sua vida, talvez não tenha acontecido da melhor maneira possível, ou na direção que seria melhor para ele, percebe que ele necessita mudar. E ele então pergunta a essa aparição do profeta de Nazaré: Senhor, que queres que eu faça? Ele então ouve uma resposta que é muito curiosa e muito interessante também.
a voz de Jesus lhe falou para que ele continuasse a Damasco e lá esperasse, até que lhe fosse mostrado o caminho. Então, depois desse breve encontro com Jesus nessa estrada de Damasco, que deve ter sido realmente algo fascinante e incrível, nós vemos outras curiosidades que são também muito interessantes. Quando ele volta a si e nota que acabou o encontro, os seus amigos de caravana, os seus colegas de trabalho que estavam levando, que estavam escoltando até a Damasco, estão preocupados à sua volta, porque eles não ouviram e não viram Jesus. Foi só um acontecimento para Paulo. E eles viram então Paulo no chão caído do cavalo e acharam que o Paulo estava realmente um problema. Quem sabe foi o sol forte, foi insolação, foi desidratação, caiu do cavalo. Com certeza devia acontecer no deserto, não é verdade? E não só isso, amigos. Eles ficam surpresos em descobrir também que ao voltar desse encontro místico, Paulo diz-lhes também que ele não mais consegue ver. Então aqui está Paulo, no meio dessa estrada para Damasco, num deserto empoeirado, depois de ter uma experiência mística com Jesus, que pode lhe mudar a vida, cercado de amigos que não tiveram a mesma experiência e acham que, quem sabe, ele pode estar alucinando. Ele se vê ante uma grande escolha. O que ele faz? Afinal de contas, só ele viu, só ele sentiu, e agora ele está cego. Ele não está bem. Será que ele volta para Jerusalém e até se melhorar e deixa de lado essa procura de Ananias? Ou será que ele vai adiante até Damasco para continuar ou a procura de Ananias ou seguindo as direções do mestre? É claro que os seus amigos, aqueles que estavam escoltando, querem que ele retorne para Jerusalém. Afinal de contas, ele não era só o chefe, mas também era conhecido deles. Eles, com certeza, queriam bem a ele. E se você achasse um amigo que, de repente, desmaiasse sozinho no meio da estrada, se dizendo cego e falando que iria mudar a sua vida, que agora iria seguir Jesus, a quem ele detestava, sem dúvida nenhuma, você também acharia que, quem sabe, tem alguma coisa errada com aquele seu amigo. Mas aí que é interessante. Naquele momento, à medida que ele vai olhando a estrada de Damasco, ele decide que ele precisa ir adiante. E ele, então, decide ir em frente, mesmo que seus amigos não queiram. Chico Xavier, nesse livro Paulo Estevão, junto com o Espírito Emmanuel, nos diz que 2 dos seus amigos, dos seus companheiros, voltaram para Jerusalém para compartilhar o que tinha acontecido, e um deles, sabendo que Paulo não desistiria de ir adiante, decide o acompanhar. Paulo vai adiante, tenta encontrar amigos do passado para que eles lhe recebam, porque afinal de contas, eles estão no final da viagem, mantimentos e etc. e tal. E todos os seus amigos e conhecidos políticos, porque ele era uma figura importante, não lhe dão cobertura, não lhe dão auxílio e não lhe dão hospitalagem. Então ele acaba tendo que procurar um lugar para dormir. E é uma coisa curiosa, porque a gente pensa em hotel hoje em dia como uma maior naturalidade, mas naquela época não existia hotel. Estalagem nada mais era do que um quarto extra na casa de alguém, ou quem sabe no fundo de um escritório de alguém, da loja de alguém, né? E é para lá que ele vai. E lá, eventualmente, também, o seu outro amigo lhe deixa sozinho, e ele passa 3 dias sem comer e sem beber, de acordo com o Atos dos Apóstolos do Novo Testamento. Agora, curiosamente, ao mesmo tempo, Jesus aparece para Ananias, aquele que Paulo perseguia, e fala para Ananias: Ananias, vai até essa estalagem, nessa rua chamada Estreita, de acordo com o Atos dos Apóstolos, e põe as suas mãos no Paulo, ou seja, dê um passe no Paulo, para que ele possa voltar a ver. E eu imagino essa conversa, na verdade, imagina só, Ananias sabia quem era Paulo, imagina a conversa onde Jesus vem pedir para Ananias ir ajudar a Paulo, aquele que estava atrás de Ananias, procurando prender o Ananias. Tem certeza, Jesus? Eu imagino o Ananias falando, tem certeza que você quer que eu vá até lá e ajude aquele homem que vem emprisionando e matando muitos dos seguidores do Cristo? Então Ananias dá a sua prova de fidelidade e obedece ao comando de Jesus também, e vai encontrar Paulo naquela hospitalagem, numa ruazinha desconhecida,
em Damasco. E lá, ele dá um passe no Paulo, Paulo volta a ver e Paulo então se transforma, de certa maneira, ou pelo menos começa a transformação de Paulo. Mas por que isso é interessante? Porque essa transformação simbólica de Paulo, ela é muito importante para nós também, porque nós passamos por algo parecido. Então nós vamos pegar 7 lições para reflexão, se vocês tiverem paciência conosco, para a gente poder ver como é que essas lições que aconteceram com Paulo se adequam em nossa vida também. É claro que a gente vai fazer uma passagem rápida, porque não tem tempo de mergulhar profundamente em todos os aspectos das comparações que a gente faz no livro, mas eu espero que possa servir de bússola para nós pensarmos e refletirmos não só a respeito da viagem de Paulo, mas também da nossa vida, da nossa viagem, da nossa simbólica viagem a algo melhor. Então vamos lá, vamos conosco. A primeira lição que a gente tira de Paulo, dessa viagem, é entender que, embora Paulo tenha viajado com um grupo de pessoas ao seu redor, ele se encontrou naquele momento solitário. Por que a gente fala isso? Porque só ele teve um encontro com Cristo. E isso é uma coisa muito profunda e muito bonita, porque nos lembra que em nossas vidas nós também passaremos por isso. Nós também podemos estar rodeados por um grupo de pessoas que nos quer bem, que nos ama, que nos apoia, ou a quem nós queremos bem. Mas isso não quer dizer, necessariamente, que eles vão passar pelas mesmas experiências que nós vamos passar. E que eles serão chamados à transformação pessoal no mesmo tempo, na mesma hora, no mesmo dia, da mesma forma como nós o somos. E é um aprendizado muito difícil, porque a gente gostaria muito que todos os nossos amigos andassem sempre conosco, mas a verdade é que transformação pessoal, as oportunidades que a vida traz à nossa existência, elas são individuais e intransferíveis. Somos nós que vamos ter que passar por elas do campo de vista emocional sozinho. Somos nós que vamos ter que fazer as decisões importantes da nossa vida sozinhos. E isso é muito importante, porque muitas vezes a gente se esquece disso. E a gente acha que a gente está abandonado, que a gente foi esquecido talvez pela divindade, e que a gente se encontra às margens do acaso. Mas a verdade não é bem essa, porque afinal de contas, somos nós que temos que tomar essa decisão, porque somos nós que vamos arcar com as consequências das nossas decisões, do nosso aprendizado. É fazendo essas decisões, é tomando essas decisões, é escolhendo o nosso caminho que a gente aprende. Então é natural que nós tenhamos que fazê-las sozinhos. Mas é um aprendizado muito difícil, porque a gente acha que a gente está sozinho, que a gente foi esquecido, mas esse não é o caso. Então, se a gente se encontra, de alguma maneira, na nossa vida, nos achando sozinhos e abandonados, seria interessante a gente pensar em Paulo e perceber que ele não estava sozinho ou abandonado. Ele estava só no começo do seu processo de transformação na estrada de Damasco. Então, nós também estamos nesse processo de transformação. Se nós nos encontramos hoje tristes, nos sentimos isolados e longe das pessoas com quem nós amamos, não quer dizer que você está sendo punido ou que você não é benquisto por Deus ou pela vida. Simplesmente é a vida preparando você para uma mudança especial. É dando-lhe o terreno e o espaço necessário para que você tome decisões importantes da sua vida. Então, se você se encontra nesse momento dessa forma, não se desespere. Não fique muito triste. Perceba, você está começando uma belíssima viagem, importantíssima, que vai à sua frente ainda se desenvolver. Não é verdade? Então, sim, é verdade, a gente anda em grupos pela vida, mas a viagem ainda é nossa. E como tal, somos nós quem vão precisar realmente tomar as decisões. E isso pode se sentir, muitas vezes, solitário. Da mesma forma que a gente muitas vezes pode estar numa festa com outros amigos, não conhecer ninguém e se sentir sozinho, mesmo com um grupo de gente rodeados ao nosso redor, nós temos ainda que também saber como estar conosco mesmo, como lidar conosco mesmo, não é verdade? Como estar bem sozinho ou como estar bem acompanhado. Esse é um dos aprendizados que a gente pega de Paulo.
Mas não vamos ficar muito tempo nessa primeira lição, não, porque tem mais aí pela frente, né? E nosso tempo é curto. E é mais legal a gente bater um papo também. E nosso segundo passo da nossa caminhada, a segunda lição que a gente pega, né, desse aprendizado, dessa história de Paulo, é essa ideia do encontro desequilibrador. E por que a gente fala isso? Porque a gente sempre imagina que evolução espiritual vai ser um momento especial e único. Quem sabe a gente vai ouvir uma música, né, bonita e o sol os céus vão se abrir e um raio de sol vai descer das nuvens com os anjinhos tocando harpa e nós vamos nos elevar espiritualmente e ficaríamos felizes para sempre. Poucas vezes, amigos, a prática nos diz que o crescimento espiritual se dá dessa forma. Na maioria das vezes, ela realmente vem através da dor. Ela vem através do encontro desequilibrador. E é esse encontro desequilibrador que a gente acha muitas vezes importante ressaltar, porque afinal de contas, é assim que a gente percebe que a gente está crescendo. É assim, nesse momento, quando a gente encontra a dor, que a gente tem a oportunidade de realmente praticar aquilo que nós estamos aprendendo. Então, o que é interessante é porque quando nós percebemos que Paulo vê a luz do conhecimento, a luz do Cristo, ela é tão forte, ela é tão incrível e magnética, que ela faz ele literalmente cair do cavalo. E muitas vezes a vida faz isso conosco também, não é verdade? A vida faz que nós tombemos do nosso cavalo, tombemos do nosso ego, das nossas percepções e vamos de encontro ao chão frio da verdade. Então, todo momento difícil, todo momento de frustração, ou quem sabe quando nossos planos foram não muito bem logrados, a gente se encontra num momento de dor e a gente acha que tudo deu errado. Mas naquele momento, é aquele momento que vai permitir que nós cresçamos. É através dessa mudança de local, de postura, que nós vamos crescer, porque se a gente continuar indo da maneira que a gente estava, a gente iria para o caminho errado. Então a vida, ela rola à nossa frente, faz uma interferência do nosso caminho e faz com que nós percebêssemos que nós precisamos mudar as nossas atitudes, as nossas posturas. Então, quando a gente não percebe a influência da vida no nosso caminho, a gente não muda o nosso caminho, ela vem e faz a gente cair do cavalo para que a gente obrigatoriamente preste atenção e perceba que há necessidade de mudança. Então, se você se encontra num momento dolorido hoje, se você está passando por uma dificuldade grande e está te doendo e você acha que foi realmente uma grande injustiça da vida, fica aqui o convite de Paulo, para que a gente perceba que isso é o começo do encontro com Jesus. É o começo da percepção de que é necessário mudar. A gente pode sim ficar naquele momento preso à dor, que dói, é verdade, né, amigos? Não podemos esquecer, dói sim, é verdade, cair do cavalo dói. Mas nós podemos também entender que naquele momento, essa dor vai se transformar em algo maior se nós quisermos e se nós deixarmos. Então, se você se encontra num momento de dor e dificuldade, onde você acha que tudo não está dando certo e que a vida está te empurrando em direção diferente, esse é um convite para reflexão. Será que o caminho para onde eu queria ir é realmente melhor para mim? O que será que a vida quer me ensinar nesse momento onde ela está me bloqueando, ela não está me deixando ir da maneira que eu queria? O que eu tenho para aprender? É muito importante que a gente pense nisso. E essa é a segunda lição de Paulo, que ele deixa para nós, que o encontro desequilibrador muitas vezes é aquele que vai mais nos ajudar. Essa dor temporária é aquela que vai mais nos ajudar a longo prazo. Muitos de nós já tiveram dificuldades muito grandes e dores muito grandes no nosso passado. Mas hoje, muitos de nós também podem pensar e se lembrar de que foi aquela dor que abriu portas para um caminho novo, para um relacionamento novo, para um trabalho novo, para uma vida nova, pela qual hoje nós nos somos muito gratos. Então, muitas vezes, cabe a nós lembrarmos e compreendermos que são as dificuldades, são os obstáculos do nosso caminho, são as dores do nosso caminho que vão nos fazer crescer. E é importante, então, que a gente atente a isso. Essa é a segunda lição que Paulo nos dá. Mas vamos adiante,
Porque, primeiro, tem mais lições à frente. Segundo, eu não quero botar todo mundo para dormir. Porque se vocês deixarem, gente, eu fico falando para sempre, né? Então, vamos lá. Qual é o nosso terceiro aprendizado? O nosso terceiro aprendizado aqui na estrada de Damasco é realmente essa pergunta corajosa que Paulo nos fez. É muito curioso a gente pensar nisso, porque no encontro com Jesus, quando Paulo realmente se encontra com Jesus, e Jesus fala, Saulo, Saulo, por que me persegues? Algo curioso se dá. Qual é a resposta de Paulo? Paulo pergunta, mestre, o que queres que eu faça? E vou ser sincero com vocês, amigos, se fosse eu, me encontrando com Jesus, depois de ter caído do cavalo, após ter perseguido muitos de seus seguidores, não seria essa a primeira coisa que eu falaria. Eu possivelmente gastaria um bom tempo falando, veja bem, Jesus, não era bem isso, eu não tinha entendido, perdão, eu mal compreendi as coisas, olha só, eu não sabia o que eu estava fazendo, me perdoa. É bem possível que eu me explicasse muito, que eu desse várias razões diferentes por qual eu procedi daquela maneira e me explicasse com muitas delongas. Mas Paulo não fez nada disso. Paulo entendeu naquele momento que era necessário mudar a vida dele. E ele não ficou preso no que foi, de como ele chegou lá, se ele estava errado, a culpa era de quem. Ele não fez nada disso. O que ele fez foi entender que mais importante é que ele olhasse à frente, ao caminho adiante e mudasse o seu comportamento. Porque só através da mudança de nossos hábitos é que nós vamos realmente crescer. Nós vamos realmente, né, pagar ao mundo todas as mazelas que nós criamos. É só através da nossa mudança pessoal, que é realmente o barômetro da mudança maior, que nós vamos conseguir fazer uma mudança no mundo. Então a pergunta de Paulo, Senhor, o que queres que eu faça? Ela é muito corajosa, porque ele se abre para a perspectiva de que ele não sabe o que está acontecendo. Ele sabe, naquele momento, que ele não sabe. Ele percebe que ele precisa de ajuda. Então, ele abre o seu coração. Ele não se explica. Ele sabe que precisa mudar. E ele pede ajuda aos céus. Nossa, que simbolismo bonito para nossas vidas, não é? Na verdade, amigos, nós também podemos, através da oração, através do coração aberto, pedir ao universo que nos mostre um caminho à frente, um caminho diferente que possa nos ajudar a conseguirmos ir adiante. E porque o nosso tempo é curto, vamos também adiante? Vamos para a quarta lição que Paulo nos dá? No nosso caminho, a quarta lição que vem de Paulo, que também eu acho muito interessante, é a ideia da cegueira temporária. Paulo, assim que viu Jesus, depois desse encontro, ficou cego. Eu acho isso muito simbólico da nossa própria postura. Quando a gente começa a entender o mundo espiritual e começa a questionar os nossos valores materiais, por que nós vivemos a vida do jeito que nós tínhamos vivido até agora, por que nós damos tanta importância para os bens materiais, ou para o nosso ego, para a nossa posição social, para o nosso emprego, para o nosso título, quando a gente começa a perceber que nós somos espíritos imortais que reencarnam tantas vezes quanto necessário, nós começamos a sacudir os alicerces do nosso conhecimento antigo. É como se a gente não conseguisse mais entender o mundo, é como se a gente ficasse confuso por um minuto, quando a gente não conseguisse mais enxergar a vida muito bem. É nesse momento de cegueira simbólica que muitos de nós se encontram, onde nós não sabemos o que nós devemos fazer com o resto da nossa vida. Como é que nós devemos mudar a nossa vida para viver de maneira diferente? É naquele momento a gente está num embate entre eu vivia uma vida assim até agora, mas essa vida não é mais para mim, o que eu faço eu não sei. São todos os sentimentos que borbulham e se levantam da nossa alma, nesse momento de dor e angústia e confusão. Então, amigos, se você nesse momento se encontra também nesse momento de confusão, onde você parece não saber o que está acontecendo no mundo, você não entende a nossa realidade, como é que o mundo pode ser tão diferente, e se você se encontra um pouco perdido na vida de vez em quando e acha que deveria ter um caminho já feito e tudo bem imaginado, você não está sozinho. Você está com Paulo naquele momento onde ele volta do encontro com Cristo e percebe que a sua mudança da maneira de ver gera uma confusão em nossas vidas. Então, se você está nesse momento de confusão na sua vida,
você está junto com Paulo naquele momento, onde ele percebe que algo vai mudar, que é necessário pensar diferente. A gente não consegue ver a mudança ainda, a gente não consegue ver Damasco ainda, mas a gente está na estrada, a gente está mudando, a gente está se transformando. Então, deixe o seu coração aliviado um pouco, respire mais calmamente e entenda que a cegueira ela é temporária. Paulo voltou a ver. Você também vai voltar a ver. Nós todos vamos voltar a ver. Então vamos adiante, mais uma vez, porque o nosso tempo está sempre conosco, né, para o quinto ensinamento, a quinta lição que Paulo nos traz. E ela é a importante decisão de ir adiante. Veja bem, amigos, nesse momento onde Paulo se encontra perdido no meio do deserto, cego, sem saber o que fazer, ainda dolorido da queda do cavalo, ele teria todas as justificativas do mundo para dizer: eu não estou bem, eu vou para trás, eu vou voltar para Jerusalém. Eu vou para minha casa, onde eu conheço bem as coisas, onde eu tenho meus amigos, onde eu conheço o meu médico, eu tenho meus doutores, tenho meus remédios. E quando eu estiver melhor, quando eu me recuperar dessa dificuldade, aí sim vou à frente. E quantos de nós, amigos, quantos de nós já passaram por isso? Quantos de nós passamos por isso até hoje, não é verdade? Nós falamos para nós: quando eu encontrar um emprego melhor, eu vou me dedicar às coisas do Espírito. Quando eu me aposentar, eu vou ter tempo para trabalhar na minha reforma íntima. Quando eu tiver mais dinheiro, eu vou poder doar para aquela instituição de caridade que eu gosto tanto. Quando? Nós podemos voltar para trás, nós podemos voltar para Jerusalém, nós podemos voltar para a zona de conforto. Mas a lição que Paulo nos dá é que mesmo naquele momento, onde ele está no chão, cansado, caído, dolorido, com os joelhos desconjuntados, nós temos que ir adiante. Porque se nós voltarmos para Jerusalém, nós teremos que fazer o caminho de volta. E quem sabe, experimentar mais uma vez aquelas dores para poder decidir o que nós vamos querendo fazer. Então, se o mesmo problema continua se desenvolvendo na sua vida, se apresentando mais uma vez, quem sabe é hora de não voltar mais para os velhos hábitos, a velha maneira de viver a vida, mas de sim ir adiante. Nós, como sociedade, nesse momento de Covid, será que seria realmente bom nós voltarmos para trás? Será que a gente realmente deveria procurar ter a nossa vida como ela era antes? A nossa vida como ela era tão boa assim? Será que não será esse o momento de reinventarmos o que está ante a nós? Será que não será esse o momento de podermos pensar como reinventar o mundo para que seja um mundo melhor para todos nós? Bom, a decisão é sempre de cada um de nós, na verdade, mas nós sabemos qual foi a decisão de Paulo. A decisão do Paulo foi de ir adiante, e assim ele o fez. Então respiramos um pouquinho, porque nós estamos indo rápido, mas vamos adiante, porque a sexta lição é uma lição muito boa. É o auxílio inesperado. Até agora a gente sabe das dificuldades do caminho e de todas as confusões que se degringolaram. Mas a gente esquece que também existe o auxílio inesperado. Da mesma forma que Paulo foi até Damasco e ficou preso sozinho, entre aspas, né, num quartinho isolado, sem comer, só pensando cego o que iria acontecer, ele não sabia que naquele momento Jesus conversava com Ananias e mandava Ananias para encontrar a Paulo. Então, mesmo nos nossos momentos mais difíceis, onde a gente acha que a gente está perdido na vida, a espiritualidade maior está trabalhando conosco. Ela sabe onde nós estamos. Foi assim que Jesus mandou Ananias a Paulo, porque Jesus sabia sempre onde estava Saulo. Ananias só podia achar Saulo naquela estalagem porque Jesus sabia onde Saulo estava em todos os momentos. Deus, nossos amigos espirituais, nosso irmão Jesus, sabe onde nós estamos emocionalmente, espiritualmente, a todos os momentos. O auxílio sempre vai existir. Mas será que nós vamos conseguir reconhecer o auxílio? Afinal de contas, o auxílio que Paulo esperava, ou queria, talvez não viesse na forma de Ananias, não é verdade? Ananias talvez fosse a última pessoa quem ele gostaria de ver, porque afinal de contas, Ananias era aquela coisa, aquela pessoa a quem ele estava perseguindo, era aquilo que ele queria aniquilar. E quem é que vai ajudar ele? Ananias.
Olha que simbolismo profundo. Que muitas vezes aquilo que nós detestamos, aquilo que nós menos gostamos, aquilo que mais nos irrita, talvez seja o que vai nos salvar, no sentido de nos fazer pensar de maneira diferente, de mudar, de recambiar nossas atitudes, de reavaliar a nossa vida. Mas o auxílio sempre vem. Ele não vem tarde, ele não vem cedo, ele chega na hora certa, quando nós precisamos, porque é importante muitas vezes que a gente consiga experimentar as dificuldades para saber realmente o que está se passando, está na hora de mudarmos. Então, a pergunta que fica pairando em nossas vidas é: nós sabemos quem é o nosso Ananias? Nós sabemos que auxílio está ao nosso dispor? Porque muitas vezes está logo ao nosso lado e a gente não vê. Então vamos prestar atenção para as dificuldades da vida, porque quem sabe elas não são algozes, mas são sim ajudantes, como Ananias também foi para Paulo. Né? Essa é a sexta lição que nós aprendemos com o Paulo. A sétima lição que Paulo nos dá é uma lição interessantíssima também. É a reflexão através de Damasco. Porque podemos concordar aqui, amigos, que a Damasco a qual ele chegou era diferente da Damasco aonde ele imaginou que iria chegar. Fisicamente era a mesma Damasco. Mas o que ele esperava encontrar em Damasco, quando ele começou a jornada, foi algo muito diferente do que ele encontrou quando ele chegou lá. Então é bom nós nos perguntarmos também se os nossos objetivos, se os nossos desejos, se as nossas visões para o mundo melhor não mudam com o tempo. Porque é bem possível que a gente descubra que quando a gente cresce, quando a gente se modifica, os nossos objetivos, nossos desejos também se modificam. Não sejamos surpreendidos, então, se nós queremos algo muito, e quando a gente chega lá, aquilo já não mais apetece os nossos desejos. Quem sabe você tinha um objetivo muito bonito, você queria um emprego novo, uma casa nova, um carro novo, um relacionamento novo, mas você chega lá, você obtém aquilo que você queria e você percebe que não era isso. Então, a pergunta que nós precisamos fazer a nós mesmos é: qual era a sua Damasco? O que você está procurando? Você pensa frequentemente a respeito disso? Ou você ainda está trabalhando em cima de objetivos que você traçou para você há 20 anos atrás e que você não mais reflete a respeito? Vamos refletir a respeito dos nossos objetivos, por que nós estamos aqui. Essa é a sétima lição de Paulo, e é uma lição muito importante, porque nos permite entender isso tudo. Agora, pensando nisso, amigos, e pensando em geral, essa viagem de Paulo, é muito interessante a gente pensar também como o conhecimento espiritual nos transforma, porque se você prestar atenção, nós falamos o tempo todo de Paulo e da sua transformação pessoal, porque ela é muito prática. Mas quem realmente fez tudo isso possível foi Jesus. Foi esse conhecimento maior da espiritualidade maior, simbolicamente trajado no corpo de Jesus. Ou seja, é Jesus que nos mostra como mudar a nossa vida. E não é surpresa, então, amigos, que no Evangelho de João ele nos dá essa lindíssima frase. Ele fala: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que seja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Ou seja, aquele que consegue, aos poucos, desvendar os mistérios da vida imortal, da vida do Espírito, sabe que mesmo que a gente perca o nosso corpo físico, nós nunca vamos deixar de ser quem nós somos. E que mesmo que aqueles que estão ao nosso redor, mesmo numa pandemia de Covid, se eles perderem a vida, eles não vão deixar de ser quem são. E que os elos do amor entre nós nunca vão deixar de ser. Não é lindo isso? Porque quando a gente entende isso, a gente entende que todos aqueles que já começam a entender a reencarnação e a vida após vida e creem nisso tudo através das provas que o Espiritismo, por exemplo, nos trouxe, nós nunca mais morreremos, porque não existe mais morte. Nós estaremos vivos para sempre. E então começamos a entender que no nosso caminho de Damasco, assim como Paulo, nós vamos passar por várias dificuldades.
Nós vamos passar por vários destinos diferentes, paradas diferentes em rumo ao nosso destino. Nós vamos, sem dúvida nenhuma, né, se sentir muitas vezes isolados. Mesmo estando num grupo, nós vamos nos sentir desequilibrados e talvez com muita dor quando uma situação nova se apresenta à nossa frente. Nós vamos nos sentir desamparados, muitas vezes confusos, porque há uma cegueira que se dá à nossa resposta. Nós vamos ser convidados a fazer uma pergunta difícil para nós mesmos, para o nosso íntimo. O que nós queremos? O que nós queremos? Nós temos a coragem de ir adiante, mas também não podemos esquecer que sempre existirá o auxílio inesperado conosco e que é importante que nós reflitamos a respeito do ser que nós somos e por que nós estamos aqui. Muitos de nós não gastam tempo suficiente pensando a respeito disso e quem sabe esse momento de grande mudança coletiva, esse momento de pandemia internacional nos permite um pouco de oportunidade para reflexão. Nós queremos voltar para a nossa vida como ela era antes? O que nós queremos da vida? E se nós não sabemos, quem nós podemos perguntar? Nosso mestre querido, abrindo nosso coração, transformando o nosso entender e nos lembrando que para todo sempre nós vamos estar sempre juntos uns com os outros, mesmo que aparentemente nos sintamos solitários nesse caminho. E de que você está num momento interessantíssimo na sua caminhada para Damasco. Nós ficamos muito contentes de estarmos relativamente juntos nessa caminhada, de podermos tecer conhecimentos, mas nunca se esqueça que você não está sozinho. Parece que você está sozinho, mas você está na sua jornada a algo maior, na sua jornada a Damasco. Então a última pergunta que fica é: aonde você está? Em que estágio da sua estrada de Damasco você está? E o que jaz adiante para você? Sem dúvida nenhuma, você conhece o final da história de Paulo. Você conhece as grandes coisas que Paulo fez nesse mundo, mas antes que ele pudesse fazer tudo isso, antes que ele pudesse transformar o mundo dessa forma, ele foi primeiro Saulo, que passou por momentos difíceis, como nós estamos passando hoje. Então, fé, né? Coração em nossas mãos, sabendo que Jesus está conosco. Fé, confiança, alegria. E vamos adiante, amigos. Obrigado pelo tempo, obrigado pela oportunidade de conversar com vocês a respeito de Paulo, e eu espero que a sua caminhada seja a melhor possível. Daniel, muito obrigado. Vou até acender a luz aqui para não ficar tanto no escuro. Muito, muito, muito obrigado mesmo por essas explicações. Alguém aqui na plateia tem alguma pergunta? Gostaria de fazer algum comentário, alguma coisa? Uma pergunta para você. Quem? O Weber. O que podemos fazer na prática? O Weber está perguntando, o que podemos fazer na prática para auxiliar ou acelerar o nosso despertar espiritual? Oi, Weber, abraço para você, amigo, mais uma vez. Sempre bom ouvir a sua voz, mesmo que virtualmente. Seguir o exemplo de Paulo, né? O interessante do exemplo de Paulo para nós é tirar ele de umas páginas de um livro ou da Bíblia do Novo Testamento e perceber que ele era como nós. Alguém que queria fazer o seu trabalho bem, que tinha desejos, preocupações, que estava procurando acertar. E que necessitava mudar, às vezes, como ele mudou tremendamente. Eu acho que a grande lição de Paulo realmente é essa vivência, onde ele teve a coragem de fazer aquela pergunta incrível, de o que eu devo fazer? Porque ele podia ter ficado preso na velha realidade, mas ele teve a coragem incrível de perguntar para Jesus o que ele devia fazer, porque ele não sabia. Então eu me pergunto se muitas vezes nós temos esse momento de reflexão e de coragem como Paulo teve também. É bem verdade, amigos, que é possível que Jesus não se mostre para nós como se mostrou para Paulo. É possível que nós não vejamos uma luz e ouçamos a voz de Jesus. E isso não é mau sinal, não, amigos. Isso é bom sinal. Isso quer dizer que a gente não precisa mudar tão rápido, não é verdade? Mas é possível e é muito importante que a gente entenda que é só através do esforço próprio, assim como Paulo fez, que nós vamos nos transformar. É só através desse embate corajoso e sincero conosco mesmo, onde nós precisamos perceber que muitas vezes é necessário deixar para trás a velha pessoa, o Saulo,
para que nós podemos transformar-nos em Paulo. E ele fez isso, teve muita coragem. E eu entro mais em detalhes no livro isso, mas eu acho que uma das coisas mais importantes para a gente se lembrar é que é necessário que a gente faça espaço para o novo. E para fazer espaço para a vida nova que a gente quer, é preciso deixar para trás algumas coisas da vida velha. Não é necessariamente que a gente vai conseguir chegar na vida velha e aí se livrar da vida, chegar na vida nova e se livrar da vida velha. É necessário primeiro que a gente faça espaço no nosso coração e nossas mentes. Deixe para trás as coisas para a gente poder depois conseguir alcançar outras. E é muito difícil isso no mundo de hoje, não é verdade? Porque muitas vezes a gente quer um emprego novo só depois que a gente vai deixar o emprego velho, só depois que achar um emprego novo. A gente vai, muitas vezes, quer um relacionamento novo, mas fica com o velho ainda, porque não tem mais ninguém. A gente tem uma dificuldade qualquer e não larga. Muitas vezes é necessário reinventar a nós mesmos, tendo uma confiança de que é necessário ir para frente, mesmo que a gente não saiba qual é o caminho final. Então, ao meu ver, uma das mais bonitas lições que Paulo nos dá, claro que cada um tem a sua própria opinião, e por favor, tenha a sua opinião, é de que é necessário a gente entender que a nossa vida é um processo e que nós não estamos sozinhos à deriva. Existe todo um planejamento, todo um auxílio, toda uma caminhada traçada à nossa frente. Não vamos nos esquecer disso. Vamos confiar um pouquinho no mundo, mas vamos continuar a ir adiante. E vamos fazer essa escolha fundamental. Vamos escolher Damasco e não voltar para Jerusalém. Eu acho que essa talvez seja uma das maiores lições para Paulo. Vamos meditar, vamos refletir e vamos fazer escolhas novas, fazendo espaço na nossa vida para aquilo que a gente quer. Porque se a gente esperar, se a gente for esperar ter tempo para fazer algo diferente, a gente não muda.